Êxodo capítulo 20, eu vou fazer a leitura apenas de alguns versos. Vou fazer a leitura do verso 1 e 2, depois nós vamos saltar para o verso 8, tá bom? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então, Deus falou todas estas palavras. E lembrando, meus irmãos, que no contexto anterior, no capítulo 19, Moisés sobe ao monte Sinai, o povo fica ali embaixo, e trovões, relâmpagos, e das chamas do fogo, e com voz como de trovão, o Senhor fala. E às vezes temos a tendência de ler o capítulo 20 como se fosse Moisés falando, mas aqui vocês têm que entender que é o Senhor falando das chamas, do fogo, palavras do fogo, que ressoam como trovão. Por conta disso, inclusive, os israelitas vão pedir depois a Moisés que você nos fale e não fale mais do Senhor, porque é assustador. Então, falou todas essas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a partir daí ele começa as 10 palavras. Vamos saltar para o verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Palavra do Senhor, podem assentar. Nós estamos dando prosseguimento à série de mensagens, sobre os 10 mandamentos, onde no domingo passado nós fizemos uma fala introdutória sobre o 4º mandamento. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Posso até estar enganado. Talvez o último mandamento da cobiça também vá me exigir muito trabalho. Mas esse mandamento, pelo menos até agora, está sendo o mandamento mais trabalhoso. Por tudo que ele envolve, pelas próprias dificuldades de alguns irmãos de entenderem o mandamento, pela própria dificuldade do termo, sábado, Shabat, 7º dia, afinal de contas, é para cumprir ou não é para cumprir? É para continuar mantendo ou não é? Ou como se faz? Na semana passada, então, nós lançamos assim o que a gente poderia dizer de a base. Foi um sermão introdutório sobre esse mandamento. E, irmãos, eu achava que conseguiria fazer esse mandamento em apenas 2 sermões, mas já lhes adianto que hoje, agora, será a metade. E só vamos conseguir terminar esse 4º mandamento no próximo domingo. É bom que incentiva também aqueles que nos visitam, a ouvir aí a continuação. Bom, lembrando então de algumas coisas que nós colocamos na semana passada, que foram a base, que foram o chão, que começamos a construir, e na semana passada nós fizemos então a exposição apenas do 1º verso. De Êxodo. Bom, nós falamos então na semana passada sobre as dificuldades então do 4º mandamento e como que esse mandamento, na verdade, ele faz com que muitas pessoas talvez não desejem fazer parte de uma igreja.
Aqui estou fazendo um resumo de semana passada, tá bom? Então falamos sobre isso. Como que é um mandamento em que, diferente dos 3 primeiros, lembram-se do primeiro? Vocês vão ficar, até o final dessa série, vocês vão ficar craques em pelo menos saber de cor os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? É esse o primeiro mandamento? De Moisés, e não o resumo de Jesus. Tá vendo como é que cai? Primeiro mandamento, meus irmãos, lógico, Jesus ele vai resumir, como os irmãos colocaram, né? E ele vai dizer que do amor a Deus e do amor ao seu próximo depende toda a lei, todos os profetas, tudo que está escrito. Só que a gente tem que fazer e lembrar, nós temos que lembrar em qual série estamos. Os 10 mandamentos de Moisés. Qual é o primeiro mandamento? Não ter outro Deus além dele. Qual é o segundo mandamento? Não fazer imagem de escultura. Qual é o terceiro mandamento? Não falar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E na semana passada eu mostrei para vocês como que esses 3 primeiros mandamentos, de uma certa forma, é possível viver uma vida fingindo que os cumpre. É possível. Porque eles estão muito mais numa base interior do coração. Onde se alguém pergunta para você, você tem algum outro Deus? Você diz, não, não tenho. Você faz alguma imagem do verdadeiro Deus? Você diz, não, não faço. Você usa o nome de Deus em vão? Nunca usei. Só que o 4º mandamento ele tem uma outra característica e que torna a coisa mais difícil e mais séria. Porque é o 4º mandamento que vai ser a prova definitiva do quanto você ama e cumpre os 3 primeiros. Porque o 4º mandamento irá exigir uma prática visível em que os fariseus, nos tempos de Jesus, por ter uma compreensão apenas legalista da lei, cumpria de forma farisaica, legalista. Porque o grande ponto sempre foi, irmão, ou tu faz por amor, ou você só está enganando quem está ao seu redor. Porque o Senhor que sonda o coração sabe o quanto de fato você ama a palavra dele, você ama o povo dele e ama estar com o povo dele. Então, na semana passada nós pontuamos isso, como que o primeiro mandamento, ele acaba sendo até o mandamento que mais afasta pessoas da igreja. Já pararam para pensar nisso? Porque quando você vem com a proposta do evangelho para qualquer pessoa, às vezes até alguém mais afastado, que esteja afastado da igreja, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é o seguinte, mas esse negócio de crente é até legal. As músicas são bacanas, sabe? O pastor até de vez em quando fala alguma coisa interessante. Mas esse negócio de toda semana ter algum tipo de compromisso com um determinado lugar de fé, isso não é comigo. Claro, porque quando você é exposto ao 4º mandamento, é o vai ou racha, é assim, irmão, é ou não é? Tá ou não tá? É um mandamento também, meus irmãos, que se apresenta diferente dos 3 primeiros que estão exclusivamente conectados ao Senhor. O 4º mandamento, ele se apresenta, na verdade, como um presente. Veja, temos no 4º mandamento um presente de Deus. Ele libertou o povo da escravidão do Egito, e agora ele, através do seu servo Moisés, vai legislar sobre o povo, para que o povo aprenda como viver como alguém livre. E nesse contexto ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou dar um 4º mandamento para vocês. E sabe o que é esse 4º mandamento? E o povo talvez olharia e diria, qual é o 4º mandamento? E Deus diria, então assim, através desse mandamento, eu vou dar para vocês o descanso. Eu vou dar para vocês o deleite. Eu vou dar para vocês um fôlego. Para quem não se lembra, o próprio termo Shabat, ele tem essas traduções, essas conotações. Fôlego, renovo, pausa, parada. Então, ironicamente, é um mandamento que se trata de um presente de Deus, mas
é o mandamento que o antigo Israel, ironicamente, e o próprio povo de Deus hoje mais negligencia. Claro, muitas vezes pela própria falta de compreensão do mandamento, aonde não consegue perceber a graça e o presente em si. Mas alguns acabam observando a guarda de um dia para o Senhor como um fardo pesado, né? Então, quer dizer, o antigo Israel e o próprio povo atual de Deus, ele acaba simplesmente ou não o praticando, ou praticando de forma errada. Tem como um fardo. E é lógico que vai ter esse dia como um fardo, porque para quem não entendeu o que é a cruz, do que se trata a cruz, de tudo que envolve nascimento, vida, morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, sim. Você guardar um dia conforme a palavra de Deus, de forma exclusiva, vai ser um fardo. Por isso, meus irmãos, um dos papéis hoje, na exposição desse texto, é tirar esse fardo das suas costas. E tenho como objetivo, pela palavra de Deus, que você saia daqui sorrindo e ansiosamente na expectativa do próximo primeiro dia. E talvez alguns vão perguntar, mas pastor, é o sétimo ou é o primeiro? Novamente, dificuldade de interpretação de muitos, mas nós vamos falar sobre isso. Vimos também como que Moisés, naquele tempo, no tempo do registro, ele está fazendo um registro apologético. O que é apologética, para quem não sabe? Apologética seria uma arte de defesa da fé ou ataque a heresias, né, a falsas doutrinas. E por que Moisés escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios, também num caráter apologético? Porque, novamente, o povo fica mais de 400 anos escravo no Egito. Nós temos o Egito como grande império e as nações em volta, todos com falsos deuses, falsas divindades, falsas interpretações da vida e da existência, e falsas interpretações através de falsos deuses, e falsos deuses matam. Falsos deuses te engolem vivo. E isso era o que vivia a humanidade naquela época. E quando Moisés liberta o povo, e Deus usando Moisés, agora o povo vai aprender algo que precisa expandir para fora do próprio Israel, ou, no caso, ser abrangente, não é? Trazer as pessoas para dentro, para conhecer esse Deus. E quando Moisés registra todas as coisas, ele está fazendo uma defesa, um ataque aos falsos deuses, porque na época se entendia que os falsos deuses, ou que as divindades, haviam criado a humanidade com um objetivo. Eu não vou me demorar nesse ponto, porque a gente falou na semana passada, tá? Mas o que se entendia das nações em volta é que os deuses precisavam de homens e mulheres para os alimentar com os seus sacrifícios. No entanto, Moisés apresenta o Deus de Israel, o Deus de Israel que nos desescraviza, diferente das outras divindades que escravizam você e que te engolem vivo. O Deus de Israel nos desescraviza e é Ele mesmo que nos alimenta. Não é a gente que alimenta Ele. E como Ele nos alimenta? De tantas e variadas formas em todo o Antigo Testamento, mas definitivamente o Deus de Israel é aquele que se revela e se apresenta como aquele que nos alimenta com pão vivo. Nos alimenta com pão vivo. E nos dá de beber o vinho do pacto. O vinho pactual, o vinho da nova aliança, do qual o Cordeiro de Deus vai anunciar anos e anos e anos depois: este é o meu sangue. Ato do qual logo, logo participaremos também. Então, meus irmãos, algumas coisas que precisam ficar claras, como base do que nós vamos falar. O dia do Senhor é para você, mas não como um fardo, mas como uma bênção que te conduzirá
a se deleitar em Deus. O dia do Senhor é uma bênção, é um presente de Deus, que tem por objetivo te levar a se deleitar em Deus. Sabe, enquanto você está de segunda a sábado, alguns segunda a sexta, que seja, mas enquanto você está de segunda a sábado, no labor diário, o próprio Deus disse: eu vou te brecar, eu vou fazer você parar. De 7 em 7 dias, você vai parar, para você lembrar quem eu sou, quem você é, e como você tem que viver a partir de quem nós somos, juntos. Juntos. No sermão de hoje nós vamos ver então isso, que guardar um dia de descanso faz parte de uma rotina semanal, e isso foi um plano de Deus para nós desde o início. E é assim, inclusive, que aqui em Êxodo vai ser explicado o porquê que isso deve acontecer. Bom, irmãos, então, na semana passada, e eu expliquei isso, que iria dividir esse bloco em 3 etapas. A primeira etapa é o que fazer, que foi na semana passada. Verso 8, me acompanhe na sua Bíblia. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. E falamos muito sobre isso na semana passada. O próximo ponto seria do verso 9 e 10, que é o seguinte: como fazer? Como fazer isso? E o último verso, o verso 11, é o motivo. Por que fazer? Meus irmãos, intencionalmente, eu optei por fazer uma troca. Hoje nós vamos refletir sobre o porquê. E vamos deixar por último, então, o como. Que eu sei que, inclusive, é a dúvida da maioria aí. Alguns vieram me perguntar: mas eu posso jogar videogame? Mas eu posso subir no pé de goiabeira e comer uma goiaba? Mas eu posso pegar o milho no pé? Jesus pegou, irmão. Mas eu posso isso, posso aquilo. Então, o como fazer, que é definitivamente a prática, e o que envolve essa prática, eu resolvi deixar para o último sermão desse tema. Por quê, meus irmãos? Novamente, não é um tema fácil, e hoje todos tomaram um café antes de sair de casa? Espero que sim. Espero que sim. Porque hoje, inclusive lutando contra o próprio calor, né? Graças a Deus não estamos no verão, mas hoje será necessária uma atenção triplicada da parte de vocês. Por quê? Porque eu não tenho como deixar o ponto do 4º mandamento muito claro, se não deixar muito claro tudo o que o envolve. Inclusive até, meus irmãos, e que o Senhor nos ajude, correndo o risco de quase parecer uma aula. Quase. Mas pela graça de Deus não será uma aula. Mas é importante esmiuçarmos o que envolve esse 4º mandamento, a partir então do verso 11, por que fazer, ao mesmo tempo em que faremos conexão com Deuteronômio capítulo 5, verso 12, que lá também Moisés diz o porquê fazer, mas lá Moisés, ele dá um segundo motivo, não que ele anule o primeiro, ele complementa o primeiro. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 12, ele vai dizer que esse mandamento é dado porque vocês, ele dizendo para o povo, vocês eram escravos e foram libertos. Então foi algo que eu disse na semana passada, que o 4º mandamento, ele envolve características criacionais e características redentivas, de redenção, de salvação, de libertação da escravidão. É isso que envolve o 4º mandamento. Então é um mandamento e é um texto hoje que vai nos exigir muito. Irmãos, é aquele tipo, inclusive, de texto e de mandamento
que o pregador, conforme estuda, ele vai ficando cada vez mais preocupado. Porque ele vai percebendo o quanto a sua capacidade é pequena diante da realidade do texto. Muito bem. Então nós vamos trabalhar hoje o porquê fazer. Mas, lógico, tocando em alguma coisa dos outros pontos, né? O que e como. Mas o foco hoje é o porquê. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Meus irmãos, vamos lá. A gente precisa colocar alguns pressupostos, algumas bases aqui para entender do que se trata o mandamento e, inclusive, como cumprir. Quando nós fecharmos o 10º mandamento, nós ainda teremos mais um sermão dentro desse tema da ética e da moral e o evangelho. Tá? Por que eu digo isso? Porque tudo isso aqui, ou todos os 10 mandamentos, sempre vão ter relação com o quanto o evangelho faz sentido para mim. Sabe aquela pergunta? Devemos ou não cumprir ainda os 10 mandamentos? A lei tem ou não ainda poder sobre mim? Até onde tem poder sobre mim? Por que devo cumprir? Ou por que não preciso viver aterrorizado exatamente por saber que não cumpro? Falando nisso, eu sempre começo, né, o sermão com uma pergunta, e essa vez eu não fiz. Qual é o mandamento que você cumpre? Qual é o mandamento que você cumpre? A exposição dos 10 mandamentos sempre precisa ter um objetivo. Provar para você que você não cumpre nenhum. E que diante da lei você estaria condenado eternamente. Por isso a necessidade de um redentor. Alguém que cumpra. Por outro lado, ao compreender a cruz e tudo que envolve a cruz, a resposta também modifica. Qual o mandamento que você cumpre? Ora, em Adão, nenhum. Por mim mesmo, nenhum. No novo Adão, no Redentor, naquele que me substitui, naquele que me representa, naquele que cria um novo reino, me coloca para dentro desse novo reino, uma entrada, inclusive, que eu nem mesmo pedi, mas ele me coloca lá. Nele e naquelas circunstâncias estou protegido. Porque o fato de eu quebrar as regras, os mandamentos que exigiriam morte para mim, o Redentor morreu e o seu sangue cobre as tábuas da lei. O sangue cobre qualquer nota de dívida contra eu e você, se é que de fato você está em Cristo. Bom, meus irmãos, para que a gente entenda bem então, a gente tem que entender duas questões em relação à lei, se é que você não sabia. Existiam dois tipos, ou duas formas de se ver a lei, o qual os teólogos hoje vão chamar de leis temporárias e leis permanentes. E aqui eu começo a base para explicar para vocês o que nós temos que cumprir e até onde, para depois o como. Leis temporais, ou o que os teólogos vão chamar de leis positivas. Entendam o ponto, e é o que eu disse, agora é atenção absoluta. Eu me lembro de alguém conversando essa semana que disse o seguinte: eu tenho um sério problema com o sermão do pastor. Qual é? É que se eu distrair 30 segundos, eu perco o fio da meada e não consigo voltar mais. Então, atenção. Leis positivas e leis morais. Guardem isso. Leis positivas e leis morais. As leis positivas, elas são temporais. As leis morais são permanentes. O que são as leis positivas? As leis positivas se tratavam, por exemplo, de um mandamento de Deus que não possui em si uma questão moral envolvida. Me acompanhe no raciocínio. Leis positivas, leis temporárias, são leis ou são mandamentos do Senhor que em si mesmas não há questão moral envolvida. Ou seja, em si, a questão não carrega um certo ou errado nela mesma. Deus exige
ou proíbe certas coisas para necessidades temporárias e imediatas no relacionamento com o seu povo. Como, por exemplo, pais que adaptam regras para os seus filhos na medida que eles crescem. Fez sentido? Regras que vão sendo adaptadas na medida em que o relacionamento se desenvolve, ou como pais dos filhos que crescem. Por exemplo, Adão e Eva. E o fruto do bem e do mal. Não havia nada inerentemente santo ou não santo em comer ou deixar de comer o fruto. Não havia uma questão moral no fruto. Mas Deus escolhe esse meio para provar a disposição humana na sua obediência. Por que Adão cai? E junto leva toda a humanidade. Porque ele mastigou um fruto? Era esse o problema? Ou aquele fruto foi uma ferramenta que Deus usou para provar a obediência do homem? Fez sentido para vocês? Ele cai pela desobediência, ele não cai por causa do fruto. Na verdade, se há de fato um fruto especial que carrega em si a característica santa, é o fruto da vida. Mas o fruto do bem e do mal, ele só está lá. Quando que se torna errado comer dele? Pensem. Quando Deus diz, não come. E se Deus não diz, não come? O fruto em si é um fruto do bem e do mal. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Muito bem. Então, em si, essas leis temporárias ou leis positivas não carregam questões morais, mas são meios que Deus determina especificamente a um povo que se cumpra até que o próprio Senhor diga, agora isso acabou. Cumpriu-se o objetivo daquela regra. Acabou a regra. Em contrapartida, a lei moral. Leis morais são leis permanentes. Por exemplo, por outro lado, são os próprios mandamentos, né? Que eles vão refletir, então, a lei moral, a lei santa de Deus. No nosso relacionamento com Ele e no nosso relacionamento com os outros. Leis morais, meus irmãos, elas são exigidas de forma absoluta e elas se estendem de modo permanente. E veja, não somente a uma pessoa. Por quê? Porque a lei moral ela é permanente porque ela manifesta o caráter santo e moral e ético de Deus. Por isso ela não se extingue. Fez sentido? Ok? Estão comigo? Sim. Mas não somente a uma pessoa, a um povo. Por refletir o caráter de Deus, leis morais são leis para todo ser humano. Não é só para Israel, não é só para um povo específico ou para uma data específica. Como aquela lei reflete o próprio Criador, é para toda a humanidade. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não tenha outros deuses. Ou seja, são leis que não caem, porque refletem a vontade santa de Deus. Muito bem. E nessa explicação, então, entre leis temporárias ou leis positivas e leis morais ou leis eternas, onde entra o Shabá? Onde entra o sábado? Onde entra o guardar o dia? Irmãos, eu vou beirar Eu vou beirar spoiler para domingo que vem. Não tem como. Mas vou tentar me ater aqui ao texto. Tá bom? O Shabá, ele possui os dois aspectos legais. Por isso a dificuldade, meus irmãos, de muitos entenderem esse tema. Porque o Shabá, ele possui os dois aspectos. Por exemplo, existe uma própria discussão. O Shabá, ou a guarda do Shabá, ele está dentro de um contexto dos 10 mandamentos que são leis
morais. Mas ele carrega alguma questão cerimonial em si. Ele carrega alguma prática. Mas o ponto é a essência do Shabá. A essência da guarda desse dia. E o que significa isso? Essência essa que os fariseus perderam. E que, por exemplo, adventistas do sétimo dia perderam. E que, por exemplo, tantos outros podem vir a perder. Por não entenderem a essência moral da lei. E se aterem a apenas o cerimonial dessa lei. Então, os aspectos temporários, ou seja, a lei positiva, a parte positiva, temporária do Shabá, tem relação, por exemplo, com a alteração do dia do descanso. E se o Senhor nos ajudar, nós vamos, no final, falar mais sobre isso aqui. Essa lei, ela tem relação, ou essa parte temporária, ela vai ter relação com a alteração do dia do descanso, ou do dia do Senhor. Uma alteração que sai do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana. Ou seja, e aqui, novamente, a gente, por causa do português, por causa da língua latina, a capacidade de criar confusão é maior ainda. Porque o nosso sétimo dia da semana se chama sábado. E aí alguém fala assim, tem que guardar o sábado. E você associa ao nosso sábado. Porque tem esse nome. Por exemplo, quem é bom de inglês aí? Nos Estados Unidos, qual seria a tradução do sábado lá? Do sétimo dia, perdão. Que é dia de Saturno. Quer dizer, eu acho que o americano talvez tenha menos dificuldade para entender o ponto. Porque não está associado ao termo sábado. Que o termo sábado seria uma espécie, acho que a gente pode chamar de transliteração, aportuguesada, sei lá, do Shabat, do sábado. Por isso, inclusive, eu vou sempre usar o termo Shabat, para não criar confusão na cabeça de vocês. Tá? Então, nós temos uma alteração. Tá? Agora, sobre o aspecto permanente do quarto mandamento, dessa lei moral. Vamos lá. Deus estabeleceu o princípio de guardar o Shabat. E como que ele fez isso? Ele mesmo, descansando no sétimo dia. É o que nós vemos no verso 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Ou seja, na própria criação, e Moisés, ele aqui está fazendo referência à criação, lá em Deuteronômio ele vai fazer referência à libertação. Mas, então inicialmente nós temos uma percepção criacional. E quando temos uma percepção criacional, o que nós queremos dizer é que na criação e na base da criação, Deus determina o padrão. Sabe? Deus determina o padrão. Eu já estou com minha introdução pronta para o próximo sermão. Mas está coçando aqui na garganta para falar para vocês. Eu vou estragar minha introdução do próximo sermão. Mas apenas como exemplo. Revolução Francesa. Um corte completo, humanista, com o objetivo de abandono de qualquer coisa que é transcendente, ou místico, ou religioso. E uma revolução que vai tentar criar um calendário novo. Com semanas de 10 dias. É muito interessante, semanas de 10 dias. E nas semanas de 10 dias, o dia em que eles paravam, ou tentaram, né? Era o sexto. Eu lembrei logo de Satanás, né? 666. Falei, será que tem? É o número de homem, né? Parar no dia 6. É interessante que dentro daquele contexto da revolução e na criação desse calendário, esse sexto dia eles paravam para fazer, sabe o quê? Reverenciar o Estado.
o Estado pode se tornar uma divindade. Bom, não deu certo. Por que não deu certo? Porque o ser humano foi criado a partir de um padrão divino. Não funcionou. A humanidade, os cidadãos da época não aguentaram aquilo. Semana de 10 dias de trabalho. Não aguentaram aquele negócio. Pronto, estraguei minha introdução de semana que vem. Eu vou ter que criar outra. Mas Deus mesmo, ele descansou no 7º dia. Por que ele fez isso? Pelo menos por 3 razões. Primeiro, ao descansar, Deus declarou que a sua obra como Criador estava completa. A sua obra como Criador estava completa. O que não significa, meus irmãos, veja, que Deus parou de trabalhar. O ponto daquele descanso do 7º dia era para dizer o seguinte: o que eu tinha que fazer como base e padrão para o ser que eu amo e que vou me relacionar com ele, eu criei um ambiente perfeito para um casamento eterno. E tudo é muito bom. Só que isso não significa que Deus parou de trabalhar. João, capítulo 5, verso 17, Jesus vai dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem disse que Deus parou de trabalhar? O descansar ali em Gênesis, ele traz uma conotação criacional e teológica no sentido de que acabou. Nada mais de novo será criado. Porque tudo o que havia de ser criado de forma perfeita, o foi feito. E agora, como Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, o Senhor sempre manteve sua providência, sempre manteve sua palavra, sempre manteve o seu povo, sempre manteve os seus planos. E não somente isso, mas ele trabalha constantemente de forma providencial. Lembra que eu disse que Gênesis ele também é apologético? Por quê? Porque enquanto outros deuses ou pessoas que não amam o Senhor Jesus e o Pai e o Filho vivem uma vida desgraçada, confiando nas forças de suas próprias mãos, aquele que passou pela redenção, trabalho também das mãos do Senhor, é aquele que descansa, porque sabe que aos seus Deus dá enquanto dorme. Já ouvi alguém dizer assim: então vamos dormir. Ora, não é uma aplicação errada. Porque se de fato você confia no Senhor, você dorme. Você dorme. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Porque ele não para de trabalhar. Ele continua. E ele promove o 4º mandamento como uma forma de brecar o seu coração corrupto e autoconfiante, em que acha que realmente tudo continua dependendo das suas mãos. E ele está dizendo: para, não depende de você. Eu nunca parei de trabalhar. E veja, olha para os deuses ao redor. Os deuses ao redor vão escravizar a humanidade, fazendo com que ela não pare. Enquanto eu estou te dando de presente, para. Sabe? Para de fingir o que você não é. Para de tentar comprar o sorriso de Deus através de desempenhos pessoais. Deus está dizendo: eu não preciso de nenhum trabalho seu. É meu, somente meu, todo o trabalho. Se há, e quem vai dizer isso é John Piper, se há alguma coisa que Deus espera de você, não é nada que você possa produzir. Mas sim, John Piper vai dizer: existe uma coisa que Deus espera de você, que ele não tem. Parece meio estranho falar assim, né? Se você não completa a frase. Ele vai dizer o seguinte: Deus espera que você lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida. Porque se tem uma coisa que talvez você não esteja entregando e que ele quer, é a sua ansiedade. Porque é ele quem cuida.
Deus, então, ele cessa apenas a obra da criação, mas ele continua trabalhando. A ênfase do seu descanso ali está em sua obra de criação. Ou seja, nunca mais se ouvirá da boca do Senhor: haja luz. Entenderam? Está completo. Não vai se repetir. A obra da criação está consumada e ele nos convida, inclusive, em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, a adorá-lo como Criador dos céus e da terra. O que nos leva ao segundo motivo do porquê ele descansou. Deus descansou para expressar o deleite que teve na sua criação. Moisés, ele vai amplificar essa ideia, esse conceito, de que ele dá uma pausa, e novamente, o Shabat, ele tem essa conotação, fôlego, pausa, tomada de força de novo. Ele para não porque ele cansou, mas porque ele quer apreciar. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus belo, o nosso Deus é um Deus de beleza. Ele gosta do belo, ele fez as coisas belas e ele espera que nós, como filhos, cuidemos da criação dele e uns dos outros também com beleza. Me lembro de uma situação, eu nunca vou esquecer, não sei que eu tenha Alzheimer um dia, mas se não tiver, eu nunca vou esquecer do primeiro jantar de Natal que nós fizemos na plantação desta igreja. Primeiro jantar de Natal, 2019. Terraço da minha casa. E foi um jantar com prataria completa, louça e taças de vidro. Enfeitamos, arrumamos